História da Redenção, capítulo 20. Os espias e seu relatório. O Senhor ordenou a Moisés que enviasse homens a espiar a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel. Um representante de cada tribo devia ser selecionado para este propósito. Foram, e depois de 40 dias, retornaram de sua investigação, e vieram diante de Moisés e Arão e de toda a congregação de Israel, mostrando-lhes o fruto da terra. Todos concordaram que era uma boa terra e exibiram o rico fruto que haviam trazido como prova. Um cacho de uva era tão grande que 2 homens o carregavam numa vara. Também trouxeram figos e romãs, que ali cresciam em abundância. Depois de falarem da fertilidade da terra, todos, menos 2, falaram desencorajadamente da sua capacidade de possuí-la. Disseram que era muito forte o povo que habitava a terra, e que as cidades eram rodeadas de grandes e altos muros, e além do mais, viram lá os filhos do gigante Enaque. Então descreveram como o povo estava situado ao redor de Canaã, e a impossibilidade de possuí-la. Ao ouvir o povo este relatório, deu vazão ao seu desapontamento com amargas reprovações e lamentos. Não esperaram, nem refletiram ou arrazoaram que Deus, que os havia trazido até ali, podia certamente dar-lhes a terra. Cederam de uma vez ao desencorajamento. Limitaram o poder do Altíssimo e não confiaram em Deus, que até então os conduzira. Acusaram a Moisés e em murmuração disseram uns para os outros: Isto então é o fim de todas as nossas esperanças. Esta é a terra por cuja obtenção viajamos do Egito. Calebe e Josué procuraram ser ouvidos, porém o povo estava tão excitado que não podia dominar-se para prestar atenção a esses 2 homens. Depois que se acalmaram um pouco, Calebe se aventurou a falar. Disse ao povo: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E continuaram a repetir seu mau relatório e a declarar que todos os homens eram de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Israel murmura outra vez. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: Levantemos a um para nosso capitão, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Os israelitas não somente deram vazão às suas queixas contra Moisés, mas acusaram o próprio Deus de portar-se enganosamente com eles, prometendo-lhes uma terra que eram incapazes de possuir. Seu espírito rebelde aqui subiu tão alto que, esquecidos do braço forte da onipotência que os havia trazido da terra do Egito e conduzido por uma série de milagres, resolveram escolher um capitão para levá-los de volta ao Egito, onde tinham sido escravos e sofrido tanta opressão. Chegaram a designar um capitão, descartando-se assim de Moisés, seu paciente e tolerante líder, e murmuraram amargamente contra Deus. Moisés e Arão caíram sobre seus rostos diante do Senhor na presença de toda a congregação, para implorar a misericórdia de Deus em favor do povo rebelde. Mas sua tristeza e pesar eram demasiado grandes para serem expressos. Permaneceram prostrados em completo silêncio. Calebe e Josué rasgaram suas vestes como expressão da mais profunda tristeza, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Retirou-se deles o seu amparo.
Isto é, os cananeus tinham enchido a medida de sua iniquidade. A divina proteção foi retirada deles, e eles se sentiam perfeitamente seguros e estavam despreparados para a batalha. E pelo conserto de Deus, a terra nos está assegurada. Em vez de estas palavras produzirem o efeito desejado sobre o povo, elas incrementaram sua obstinada rebelião. Ficaram irados e clamaram alto e em fúria que Caleb e Josué deviam ser apedrejados. O que teria sido feito se não tivesse o Senhor se interposto, mediante uma muito assinalada exibição de sua terrível glória no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. Prevalece o apelo de Moisés. Moisés foi ao tabernáculo a fim de comunicar-se com Deus. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Moisés de novo recusa admitir que Israel seja destruído, e ele próprio se torne uma nação mais poderosa que Israel. Este favorecido servo de Deus manifesta seu amor por Israel e mostra seu zelo pela glória de seu Criador e honra de seu povo. Como tens perdoado este povo desde o Egito até agora, tens sido longânimo e misericordioso até aqui com este povo ingrato, indigno como possa ser, tua misericórdia é a mesma. Ele suplica: Portanto, não os pouparias desta vez, dando mais um exemplo de divina paciência aos muitos que já tens dado? Este favorecido servo de Deus manifesta seu amor por Israel e mostra seu zelo pela glória de seu Criador e honra de seu povo. Tornou-lhe o Senhor: Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Volta ao deserto. O Senhor ordenou aos hebreus que retornassem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Estavam muito perto da boa terra, porém, por sua ímpia rebelião, perderam a proteção de Deus. Tivessem eles recebido o relatório de Caleb e Josué e avançado imediatamente, Deus lhe teria dado a terra de Canaã. Mas foram incrédulos e mostraram tão insolente espírito contra Deus que trouxeram sobre si mesmos o aviso de que jamais entrariam na terra prometida. Foi por piedade e misericórdia que Deus os enviou de volta pelo Mar Vermelho, pois os amalequitas e cananeus, enquanto eles demoravam e murmuravam, ouviram a respeito dos espias e se prepararam para fazer guerra contra os filhos de Israel. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. O Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem ao povo que ele faria como eles havia falado. Eles haviam dito: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Agora Deus os tomaria em sua palavra. Mandou seus servos dizer-lhe que morreriam no deserto, os de 20 anos para cima, por causa de sua rebeldia e murmuração contra o Senhor. Apenas Caleb e Josué entrariam na terra de Canaã. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. O Senhor declarou que os filhos dos hebreus deviam vaguear no deserto 40 anos,
contados do tempo em que deixaram o Egito devido à rebelião de seus pais, até que os pais estivessem todos mortos. Assim deviam eles suportar e sofrer as consequências de suas iniquidades 40 anos, de acordo com o número de dias em que espiaram a terra, um dia para cada ano, e tereis experiência do meu desagrado. Eles deviam compreender plenamente que era a punição por sua idolatria e rebeldes murmurações que tinham obrigado o Senhor a mudar seu propósito concernente a eles. A Calebe e Josué foi prometida uma recompensa em primazia a toda a hoste de Israel, porque estes tinham perdido todo o direito de reclamar o favor e proteção